planejamento para que vocês pudessem dar uma olhada. Eu gostaria da gente tratar do assunto acerca da questão da diversidade cultural, né? Mais um momento que a gente trata esse assunto. Na verdade, o que ficou na aula passada, só um retrospecto, né? E a gente ficou alguns dias sem ter aula. Ficou um ponto que a gente precisava de abordar um pouco mais com cuidado, né? A gente até adiantou o horário, né? A gente gastou mais tempo do que deveria gastar, mas muita coisa a gente precisava discutir, esclarecer um pouco melhor sobre a questão indígena, sobretudo a questão econômica, né? Aquele impacto econômico que muitos dos liberais, das pessoas capitalistas, então, né, dizem do impacto econômico que causa negativamente a reserva das terras indígenas. Então, é um assunto que a gente precisa tratar com muito mais cuidado, mas a gente não vai fazer isso agora especificamente. Mas eu quero deixar essa dúvida na cabeça de vocês, deixar essa inquietação na cabeça de vocês, né, nessa pergunta. Será que, de fato, essa demarcação de terras indígenas afeta, de fato, a economia do país? Atrasa o avanço econômico do país, de fato? Ou é mais uma das notícias fabricadas, como nós temos atualmente aí? Eu já falei para vocês algumas vezes que tem dois problemas. Um é um problema mais simples, outro é um problema mais grave. Mas todos os dois problemas têm a ver com desinformação. Um é a fake news, né? A fake news, então eu invento uma mentirinha aqui, solto essa mentira, viraliza, né? E aí eu digo, não, uma pessoa bem-sucedida, ela que disse isso, ela não tem precisão de mentir, essas coisas assim, aí fica uma fake news e você acaba acreditando nessa questão. Outra questão é a pós-verdade, que é mais grave um pouquinho. Porque existe a verdade, existe a prova científica, mas mesmo assim, eu falo, não tem nada disso de coronavírus, não. Entendeu? Aí é uma pós-verdade. Tem todas as provas, tem todos os índices, tem toda a situação acontecendo, mas eu decido por mim mesmo que eu sei o que existe, o que não existe, eu falo o que eu acredito, o que eu não acredito, entendeu? Então aí é uma coisa grave. E o danado é que tem muita gente fazendo pós-verdades por aí, e tem muita gente seguindo essas pessoas que estão fazendo pós-verdades. E aí, se isso acontece, gente, nós estamos perdidos, porque muitas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa estão no governo, estão aí na direção de empresas, estão aí com cargos poderosíssimos e acaba determinando a vida das pessoas, né? Então, os cuidados que nós temos que tomar conforme as teses que são colocadas. Numa aula de história e de geografia, eu estou falando a parte política da geografia, né? E quando você chegar no ano que vem na filosofia, na sociologia, são disciplinas que normalmente não fecham as coisas, elas deixam abertas, né? Tem uma base, o registro que aconteceu, né? Então, o fato histórico da demarcação da terra indígena, isso eu posso dizer para você com data, quilometragem quadrada, tudo definidinho eu tenho condição de dizer para você. Mas sempre deixar aberto algumas questões que são sociais, né? Que tem o ponto de vista do próprio índio e tem o ponto de vista do fazendeiro e tem o ponto de vista do governante, entendeu? Então tem esses vários pontos de vistas que fazem com que aí você tem que saber onde está a verdade. E para você saber onde está a verdade, você tem que ser inteligente. Você não pode, já de cara, se colocar do lado do índio, ou se colocar do lado do governo, ou se colocar do lado do fazendeiro. Você tem que estar acima dessas verdades para você ver qual dessas verdades teria mais fundamento, né? Para de fato ter uma análise um pouco mais inteligente. Que aí é a nossa função aqui. Abrir os assuntos para que vocês aprofundem conforme o interesse de vocês. Alguém está com o microfone aberto? Quer comentar? Ou é só um acidente? Eu quero aproveitar, então, essa paradinha aqui e agradecer as pessoas que estão com a câmera ligada, né, e pedir para os demais, por favor, que se puderem e quiserem, que liguem suas câmeras. Não precisa fazer nenhuma justificativa quem não vai ligar aqui, não. Eu só queria, assim, pedir quem puder que ligue, né, e apareça aqui para trocar uns olhares comigo, umas ideias comigo aqui, né, para a gente ver como que a coisa pode, assim, prosseguir. Certo? Então, meninos e meninas,
Vamos começar com a parte da análise da prova e depois a gente faz a parte da diversidade, certo? Você já tem lá o resumo da prova. Eu acho importante a gente corrigir essa prova aqui juntos, que se por acaso, né, normalmente não acontece não, mas se por acaso acontece a verificação de algum erro, algum probleminha, a gente já parte logo para corrigir essas questões, certo? Então, deixa eu entrar aqui, História, 9º ano. A aula hoje é 26, política indigenista é diversidade. E aí, o assunto é esse mesmo, né? Tá aqui, material da SEDUC, diversidade, continuação da aula passada. E aí eu incluí aqui, observatório da prova primeiro bimestre, certo? Então, veja uma situação aqui. Esse aqui é o gráfico, né, que eu fiz. Esse gráfico, conforme vocês Professor, podem... Pois não. com licença, eu não tô conseguindo ver nada. Para mim, a tela tá preta. Alguém está conseguindo ver ou a experiência da... Conseguindo ver normal. Tá normal. Então, Maria Luísa, Vou tentar infelizmente, sair e entrar de novo. é uma questão de internet e aí de momento que você está vivenciando agora. Eu tô aqui no meu retorno aqui, tá funcionando normal. Tá mostrando no gráfico. Meninos, ao todo, as pessoas que fizeram essa prova no GR8 foram 124 pessoas. Vocês dos 4 nono anos, né? Nenhuma pessoa aqui, ó, essa linha de baixo aqui é o número de acertos. Podia ter o mínimo de 0 acertos e o máximo de 10 acertos, porque a prova só tinha 10 questões. E aí, aqui, o número de pessoas que, então, tiveram cada quantidade de acertos. 0, ninguém zerou a prova. Também, ninguém acertou só uma questão na prova. Mas 4 pessoas acertaram só 2 questões da prova. 12 pessoas acertaram 3 questões da prova. 16 pessoas acertaram 4 questões da prova. 11 pessoas acertaram 5 questões da prova. Então, significa que até aqui são os que tiveram bomba, né? Então, 27 mais 12, 39, mais 4, 43. Então, dos 124 pessoas, 43 saíram com nota abaixo da média. Abaixo da média 6. Né? Agora, os que ficaram na média 6, acertaram 6 questões, foram 18 entre vocês. Quem acertou 7 questões na prova, foram 25 entre vocês, 8 questões 13, 9 questões 14 e 10 questões 11 pessoas entre vocês. Então, quem ficou acima da média aqui soma, então, 35 mais 8, 43, 53, 56, 60, 70, 81 pessoas ficaram acima da média, certo? Então, aí, essa é uma primeira informação, né, que é a informação do registro que está posto lá. Agora, teve uma coisa que eu fiquei curioso, é o ranking de tempo. O tempo que a turma gastou para fazer essa prova. E aí, eu queria que, com esse ranking de tempo, discutir uma coisa com vocês aqui. Ninguém de nós escolheu REAMP. Ninguém de nós escolheu aula pela internet. Ninguém de nós queria isso aqui. Mas somente nós vamos fazer isso aqui dar certo. Eu acho que já passou o tempo, né, de muito... Eu tenho uma ex-aluna de um outro colégio que eu trabalho, e ela é muito amiga de uma de vocês aí. Tem uma pessoa entre vocês aí que nós já conversamos sobre, e ela é muito amiga de vocês. Ela disse o seguinte: ninguém está fazendo tarefa, ninguém está estudando, ninguém está entrando, né? Então, ou seja, o pessoal está entregando os pontos, né? Entregando os pontos da coisa, não está fazendo as atividades que tem que fazer. E aí, quando eu verifiquei que a prova de 10 questões, teve pessoa que fez essa prova em 1 minuto e 11 segundos, 1 minuto e 11 segundos para fazer 10 questões da prova de história. Eu achei isso muito doido, para não falar outra palavra, né? Mas também tem o caso das pessoas que só conectou lá logo no primeiro momento e ficou 23 horas e 31 minutos e 18 segundos com essa prova aberta. Entendeu? Então são os extremos absurdos, né? Uma pessoa que fez a prova em 1 minuto e 11 segundos e uma pessoa que ficou 23 horas e 31 minutos com essa prova aberta.
né? Então, ou seja, o que que essas pessoas estavam fazendo, né? O que que essa pessoa fez nos outros tantos minutos que sobrou e essa pessoa estava fazendo nesses tantas horas que estavam aí. E depois teve os medianos aí, que fizeram a prova em 17 minutos, em 3 minutos, em 2 minutos, né? Essa coisa toda. E aí, eu não relacionei aqui que é a nota e o tempo, né? Porque o mais engraçado é que teve gente que fez essa prova em 1 Professor, minuto e teve nota máxima. Entendeu? Tem pessoa professor, que fez. E aí, então, da onde saiu essas coisas? Será que a pessoa estudou demais da conta, né? Estudou absurdamente. Pois não. Eu acho que ficou muito tempo, porque eu acho que deve ter feito e deixado em segundo plano e não ter Sim. fechado. Isso é uma possibilidade, sim. Claro, eu não desconsidero, né? Nenhuma dessas possibilidades aí. Mas a de abrir e fechar em 1 minuto, aí é muita complicação, não? É o ponto que eu tô querendo falar com vocês. Mas assim, eu queria que vocês, eu não estou chamando a atenção de ninguém aqui, mas eu queria que vocês, por favor, entrassem com essas questões com forma mais séria um pouquinho, né? Aproveitar a oportunidade que a gente prepara a aula, a gente prepara material. Olha só, você pensa que fazer um blog desse aqui é uma coisa que faz aí, pá, tá feito? Não, senhor, tem toda uma questão. Tanto que, quantos professores de vocês preparam o material na forma de blog, como eu preparo? Entendeu? Então não é uma coisa tão simples assim. Não é uma coisa assim que qualquer um faz. Então eu acho que poderia muito bem vocês aproveitarem. Só que eu sei também de uma coisa, viu, Guilherme? Muitas pessoas, olha só, vocês são 127 pessoas. Conectado nessa aula aqui agora, são 56 pessoas. Entendeu? professor, Então, eu tenho certeza, só um minuto. Eu tenho certeza que a maioria que precisava de ouvir algumas coisas aqui não está aqui, né? Eu acho que quase todos. Só o fato de você estar aqui agora conectado, fazendo o que tem que ser feito, já é uma prova de que você está se esforçando e dando o seu melhor para que essa coisa ainda funcione, certo? Reamp, só uma coisa antes da pessoa que quer falar aí, tá? Reamp não é de todo perdido. Hoje nós tivemos uma notícia de uma aluna nossa do 3º ano do ano passado, que participou dos 9 meses de Reamp igual vocês, né? Porque hoje está fazendo, na semana passada fez 1 ano de aulas online, né? Dia 17, fez 1 ano de Reamp. E aí, essa menina tirou 900 na média da redação do Enem. Você sabe qual que é a nota máxima? É 1.000. A nota máxima é 1.000 e essa menina tirou 900. Ela entrou no ranking das melhores do Brasil, assim dizendo, entendeu? Porque é muito comum as pessoas tirar 600, 700, já faz uma comemoração louca. Agora ela tirou 900 e tendo aula de Reamp igual vocês aqui mesmo, certo? Quem pediu para falar pode ficar à vontade em falar. professor, Aqui no... quem acertou menos de 6 questões tem que fazer avaliação de segunda chamada? Eu não entendi. Não, é só uma estatística, né? Agora tem que somar com as atividades, somar com a redação e ver se ainda saiu com a média acima de 6, né? Se for abaixo de 6, aí é bomba, né? Porque tem gente com uma barra no nome? Essa pergunta que o Juscelino fez aí é uma atualização do Teams, ok? É uma coisa simples, não tem que preocupar com isso. Quem tem barra é porque está assistindo a aula pelo computador. Essa é uma das explicações possíveis. Meu professor, com licença. A redação soma com todas as provas, né? A nota da redação. Só a redação, Enzo. Pega para todas as provas. Sim, para todas as matérias. Só a redação é a metade da sua nota. Se você tirou 100 na redação, você tem 50 em todas as matérias. Os outros 50 em todas as matérias, aí vai ser a prova e as tarefas de cada matéria. Certo? Tá, entendi. Obrigado. Falou. Então agora, gente, vamos para a parte da correção da prova, né? Vamos ler a prova aqui, ver como é que foi, ver se tem algum erro de gabarito, né? Porque se tiver, a gente já vai resolvendo agora mesmo, para que aí a gente mude esses números, né? Quem sabe se for preciso. Vamos olhar aqui, clica aqui para baixar a prova. Eu estou usando essas provas com vocês já justamente para preparar vocês para a prova do Enem, né? Porque é assim mesmo que funciona, né? Esse negócio de julgar o verdadeiro ou falso. Fazer a leitura do texto ali com muito cuidado para ver se aquele texto está coerente
ou se tem alguma incoerência ou alguma coisa para te enganar nesse processo, certo? Então, já está aqui aberto, deixa eu só aumentar aqui. Beleza. Então, ou seja, o cabeçalho aqui a gente nem precisa ler, porque é tudo igual, né? E a gente só vai, então, analisar aqui cada um dos itens e verificar qual que é a alternativa aqui correta, certo? Então, vamos começar aqui. A Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1888? Claro, né? Verdadeiro nessa data. Eu vou falando aqui, e se você quiser comentar ou perguntar, aí você ativa o microfone e pergunta, tá? E aí eu vou mandando ver aqui para a gente só deixar comentado a prova inteira. Número 2. A Proclamação da República foi resultado de uma articulação entre militares, entre civis que estavam insatisfeitos com a monarquia. Não tem nenhum erro nesse item. No 3. A Proclamação da República foi uma das consequências do fato de haver insatisfação entre os militares com salários e com a carreira, insatisfação com salários e carreiras, além de eles exigirem direito de manifestar suas posições políticas, algo que tinha sido proibido pela monarquia. Então, está correto. Desculpa. Todas as proposições desse item está correto. Vamos para 2. Na 2, vamos ver. No contexto da proclamação da República no Brasil, a sociedade não importava com a questão da participação na vida eleitoral? A sociedade não se importava? É claro que se importava. Entendeu? Esse não aqui está falseando o item. E a sociedade que mais se importava era a elite. Lembra disso? A elite é que mais se importava. Então, a 1 está errado. No contexto da proclamação da República no Brasil, a questão abolicionista em nada somou forças com o movimento republicano. Olha o erro. Ela em tudo somou força. Então, isso aqui está falseando o item. A questão abolicionista somou forças ao movimento republicano, uma vez foi um movimento entre os liberais e entre os itens que os liberais queriam era também a abolição da escravatura, certo? Então, a 1 e a 2 está errada. E a 3, a proclamação da República foi uma das consequências do fato de haver descontentamento entre as elites, olha aqui elite, que eu já até citei para vocês, emergente, com a subrepresentação na política da monarquia. Então, essa aqui está correta, a 3 está correta, então é a letra D no gabarito. Vamos ver a terceira questão. O regime monárquico sempre esteve forte e a Guerra do Paraguai, em 1870, foi um marco para o sucesso da monarquia no Brasil? Muito errado essa questão aqui. E justamente a Guerra do Paraguai foi quase que um dos últimos pontos para mostrar que a monarquia no Brasil estava muito fraca, certo? Então, e a monarquia no Brasil não esteve sempre forte, porque se ela estivesse sempre forte, não teria acontecido a proclamação da República. Não teria insatisfação de ninguém, não é? Então, falsa o primeiro item aqui. O segundo item. A Guerra do Paraguai de 1870 marcou a alta capacidade da monarquia de atender aos interesses e às demandas da sociedade brasileira? Alta capacidade da monarquia? Não, senhor. A Guerra do Paraguai foi a prova de que a monarquia estava fraca e que estava sem condições de manter o Brasil da forma que ele queria. A 3. Uma série de novos atores aos liberais. Novas ideias políticas aos liberais. Surgiu e ganhou força por meio do movimento republicano, estruturado oficialmente a partir dos anos 1870, né? Justamente no contexto aqui da Guerra do Paraguai, onde fizeram aquele documento, o Manifesto Republicano. Então, no gabarito, Tá certo, né? letra D. Está correto esse item 3 aqui.
Gabarito, somente a proposição 3 está correta. Vamos para 4. A número 4, por sua vez, o estabelecimento das ideias republicanas se deu com a formação de um grupo consistente, mas não teve nada a ver contra a monarquia em 1889. Professor, Oi. a número 4, na minha opinião, foi a mais, assim, a que mais me apertou, porque eu achei difícil. Devido a essa questão aí, eu tive que sair procurando no Google, eu procurei em tudo para poder achar. Demorou um pouquinho. Ixi, então se a prova fosse lá na escola, ia dar outro problema, né? Mas tá certo. Então, veja bem, olha só. Tinha um grupo. Que grupo era esse? O grupo que fazia parte do Manifesto Republicano. E esse Manifesto Republicano não teve... Olha o que tá falso aqui. Não teve nada a ver com a situação contra a monarquia. É claro que teve tudo a ver. Professor, essa data tá errada, não tá? Essa data, 1889? Pois é, quando caiu a monarquia e começou a república? 1870, não foi? Não, essa data aqui mesmo, Maria Eduarda, Maria Luísa. É a mesma Mas data o que está manifesto escrita não aqui. foi... Não, o manifesto foi em 1870. Mas contra a monarquia que aconteceu em 1889. Ah, entendi, professor. O Certo? manifesto foi lançado antes, até ele ser aprovado já tinha passado muito tempo. Olha aqui, ó, o manifesto foi lançado em 1870. Aí só ele fazer efeito, né? De fato, as pessoas lerem, conhecerem e aceitarem e lutarem com ele, aí sim foi depois dessa data, né? Então, ou seja, a 2 está correto, o manifesto é de 1870. Mas essa está errada só por conta desse negócio aqui, ó, não teve nada a ver. E já fica a dica, viu, meninos? Esse negócio de falar uma coisa assim muito... Falar demais, né? Não teve nada a ver, né? Não teve nada. É um indício de questão errada, mas toma cuidado, tem que ler direitinho para de fato saber do que está falando ali. A3. Havia no Brasil, no contexto da proclamação da República, disputas políticas e a consolidação do Exército como uma instituição profissional. Mas não se pode dizer, olha aí, ó, já começou uma coisa que coloca a questão falsa, que esses dois fatores de peso influenciassem na crise da monarquia. Então é claro que teve, eles influenciaram a questão do Exército e a questão das disputas políticas. Tiveram, sim, pode-se dizer, tem que se dizer que esses dois fatores influenciassem. Então isso aqui também está falso, certo? E aí somente a 2 está correta, gabarito C. Qualquer comentário, por favor. Questão número 5. No contexto da proclamação da República no Brasil, os militares estavam satisfeitos? Pronto, não precisa nem ler o resto. Os militares estavam satisfeitos? Não. Não. Então, Não, tá, eles estavam tá falso. satisfeitos com o salário deles. Então, beleza. No contexto da proclamação da República no Brasil, os militares não tinham nada a exigir? É claro que eles tinham muita coisa a exigir, eles queriam expor suas ideias, queria as melhorias nas suas carreiras, olha aqui, ó. Tá totalmente o contrário. Não tinha nada, isso aqui fez a questão ficar falsa, porque tinha tudo para pedir nas melhorias da carreira, né? Porque, tá dizendo aqui, ó, já tinha sido reconhecido lá na Guerra do Paraguai, isso não aconteceu, isso é falso. Número 3, no contexto da proclamação da República no Brasil, os militares tinham como ponto de satisfação as melhorias do salário. Eles estavam insatisfeitos com isso. Então, todas estão erradas, gabarito, letra E. Certo? Então, vamos lá para 6. A proclamação da República mudou radicalmente a história do Brasil? Claro que sim. Deixou de ser monarquia para ser república. Que mudança
radical não seria essa? Já foi. No contexto da proclamação da República no Brasil, trocaram-se os símbolos nacionais e novos heróis, como Tiradentes, foram estabelecidos? Claro que sim. Né? Os símbolos nacionais que nós tínhamos eram símbolos do império, ligados à própria pessoa do imperador, que assim acontece nas monarquias. Agora nós temos símbolos republicanos, né? Verdadeiro. No contexto da proclamação da República, item 3, o Brasil passou a ser uma nação com poder descentralizado, pois foi implantado o federalismo. Vocês tiveram dúvida nessa questão, gente? Ou foi tranquilo de perceber? Essa daí foi bem tranquila, essa daí. Porque essa descentralização é o quê? Cada governador... Estado, né? Autonomia dos estados, perfeito. E dos municípios também. Né? Então, todas corretas, gabarito, letra A. Número 7. Uma das fases da Primeira República... foi a consolidação. Né? Nós tivemos 3 fases, né? Consolidação, institucionalização e crise. Vamos ver o que... Hã? Oi? E crise, professor. Eu falei crise. Justamente. Então, quando é que foi a consolidação? Foi no início, 1889 até 1898? Sim, até aqui está tudo certo. Sim, que eu olhei no blog. Que período é esse? No qual a estrutura política estava devidamente consolidada. Já estava consolidada? No período em que aconteceu a consolidação, ela já estava consolidada, meninos? Não, essa daí foi a que me deixou mais com dúvida, por conta de que ali está falando sobre a consolidação e a explicação o senhor trocou, né? Então eu me embaralhei todo nessa questão aí. Justamente. Aí Aqui está falseando. No período que ela estava em consolidação, certo? Ela não estava consolidada. Ela estava consolidada aqui, ó, na institucionalização. Então, aqui essa é falsa. Essa também é falsa. Porque aqui, olha, marcado pela consolidação das estruturas. Foi marcado pela consolidação que é aqui, ó. Então, essas duas aqui foi justamente para confundir vocês. E pode ser que alguns, quer dizer, né, tomara que vocês não tenham caído nessa. Tenham achado lá e respondido corretamente. E a última, aí está certo. A crise foi o período em que as estruturas políticas da Primeira República estavam em crise, por conta da incorporação dos novos atores da política. Nesse sentido, somente a 3 está correta, então gabarito, letra D de dado. Beleza? Vamos para a questão número 8. Espera aí, deixa eu... A 7... No gabarito... vocês estão com a prova aí? No gabarito a letra D mesmo? Quem viu lá o resumo? Sim, para mim é... Não, calma aí, deixa eu... Ah, não, tava na 8 aqui. A 7 é na... Tá certo aí, a 7 é nessa daí mesmo. Letra D. Sim, professor. É a D mesmo. Certo, então tá tudo beleza. Agora vamos para a questão número 8. Foi com a política dos governadores que o funcionamento político brasileiro na Primeira República teve a maior fase de transparência e honestidade nas eleições? Até piada, né? Foi muito pelo contrário. Aqui foi o momento em que teve maior fraude nas eleições, né? No coronelismo. Então tá falso. A 2. A política dos governadores, também conhecida como política dos estados, foi criada durante o governo de Campos Salles, presidente do Brasil entre 1898 e 1902. Está correto. Né? Não tem nada aqui para falsear essa questão. A 3.
Na política dos governadores, o governo federal em nada daria apoio à oligarquia. Olha, o problema está aqui, ó. Como em nada? Se, na verdade, a política dos governadores era justamente o apoio que o governo federal dava às oligarquias para que as oligarquias e o governo de cada estado apoiassem o governo federal. Entendeu? Então, aqui está falseado. Somente a 2 está correta. Gabarito, letra C. Professor, Sim. essa 1 aí foi com a política dos governadores. Isso tem a ver com o voto de cabresto, não tem? Totalmente. Porque o voto de cabresto é os coronelismo, né? Aí os fazendeiros, pessoas importantes, pagavam ou influenciavam as outras a votarem quem elas queriam. Justamente. Esses fazendeiros é isso aqui, ó, as oligarquias, né? Aí os fazendeiros ficavam de boa com os governadores de boa com o presidente da República. Aí o presidente da República... Questão é a 8? Essa é a 8. No gabarito da minha prova está aparecendo que a resposta certa é a D. Na verdade, nenhuma das alternativas estão corretas. Eu vou observar lá de novo. Aí, se tiver errado, eu corrijo. Porque para mim... Professor, aqui, no gabarito A8... da minha prova tá que é a D também, somente a 3. Somente a 3 está correta? Então, ela está errada. A gente sabe que está errada, eu vou verificar, porque a resposta correta é a letra C, certo? Professor, então, tá todo mundo falando, então a certa é a C, que é só a 2 está correta? Não, eles estão falando que é a D, que só a 3 está correta. Não, senhor, na minha está aparecendo que nenhuma delas está correta. Mais um A especial. minha está aparecendo que somente a proposição 2 está correta. Para mim, não, é o que nem. Eu marquei Isso é que o que só a nós- 2 está correta e eu acertei. Pois é, isso que nós corrigimos aqui, tá isso mesmo. Agora, como tem essa divergência aí, eu vou dar uma olhada lá se tem algum erro nesse sentido aí. Certo? Mas entender aqui a resolução, né, meninos e meninas? Sim. Vamos para a questão 9, penúltima. A política do café com leite é um conceito clássico quando nos referimos à Primeira República. Falar em política de café com leite tem a ver com a Primeira República. Isso é clássico. Você pode conversar com qualquer avô ou bisavô seu que eles vão saber disso. A política do café com leite refere-se ao revezamento dos candidatos lançados à presidência pelas oligarquias de Pernambuco e Bahia? Falso. É São Paulo tá e bom. Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. A 3. Na política café com leite, o nome café com leite faz referência ao fato de que Pernambuco era o maior produtor de café. Já está errado aqui, né? Porque Falso. é Minas e São Paulo, não é Pernambuco e Bahia. Então, somente a 1 correta, gabarito, letra B de bola, a número 9. Agora, vamos para a 10 e última dessa prova, né? No campo econômico, o Brasil seguiu com uma grande produção de arroz. Qual que Professor, era o eu produto juro nacional? que essa Era o café. Por muitos e muitos anos, o café foi Eu o produto confundi, mais professor. Por isso que eu errei essa questão. Eu confundi. Do nada veio arroz na minha cabeça. Aí, quando eu fui corrigir, eu percebi que era café. Por isso que eu errei. Se fosse agora, nos últimos aí 20 anos, né? Nos últimos 30 anos, mais ou menos, aí seria o arroz, né? Porque O aí arroz, teve até que queimar o café que o senhor falou. E aí eu exatamente. esqueci, na hora que eu fui fazer, sumiu da minha cabeça. Eu pensei que era o arroz. Por isso que eu Aí, errei essa questão. atualmente, é difícil a gente saber. Mas, assim, o mercado principal nosso internacional é a soja, atualmente, né? No que se planta. É claro que tem o arroz, tem o feijão, tem tudo que se planta aqui, mas a soja acaba sendo um dos itens mais importantes para o momento atual. Mas há que se ver, né? Então, tá errada essa primeira. A segunda, no começo do século XX, os cultivadores começaram a aumentar a quantidade de arroz. Aí, se a primeira está errada, a segunda também, né? Que era o café aqui. Visando a defender seus interesses, os produtores de arroz reuniram-se no convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté está correto, só está errado o produto, né, que era o café. Então, gabarito, letra E, todas as proposições estão... Professor, eu fui tipo igual a Ana Luísa, eu ia errar, só que foi assim, eu vi que era arroz, eu ia
eu ia colocar que estava correto, eu fui pensar que não era arroz, aí depois que eu fui parar para pensar. Eu tava muito suspeita nessa questão por causa do negócio lá do convênio de Taubaté. Aí eu lembrei. Aí eu fui e falei, deve ser. Aí eu tava em dúvida da 1, do arroz, ou da última, se é a 3. Só a 3 tá correta. E, nossa, essa questão eu fiquei muito chateada que eu errei, porque foi por falta de atenção mesmo. Deixa eu aproveitar aqui e já olhar esse gabarito da questão 8, né, que ficou em dúvida aí, que na verdade é a letra C, mas alguém disse que está marcado todas erradas e marcada a letra E também. Então, 9º ano, questão número 8. Vamos ver o que nós configuramos aqui essas alternativas. Eu não sei o que está nessa prova de vocês, não. Acho que a Enia falou, tá vendo? Olha, somente a 2 está correta, a letra C, 100%. A minha também tá assim. Viu? Então, deve ser algum erro aí, sei lá o que aconteceu. Mas a Enia que falou, foi? Só para confirmar. Enia? Foi a Enia que falou, professor. Eu escutei quando ela falou. Então, deixa eu ver a prova Não, dela. professor, eu fui conferir, eu tinha olhado errado. Desculpa. Certo, mas teve uma outra pessoa além da Enia. Quem foi? Não, professor, eu falei que eu estava confirmando a resposta do senhor, que a minha era a letra C. Ah, tá. Então tá beleza. Então fechou essa parte. Então, meninos, vamos então, já que concluímos aqui a parte da correção da prova, ainda falta pra gente aqui uns 30 minutos de aula, né? Então vamos entrar na parte que se fala aqui da diversidade, que é o tema dessa aula pra gente seguir aqui hoje. Tá aqui o início do texto, né? Não vou ficar preso no texto, não. Eu vou começar. Se lembra de um dia que eu falei aqui sobre tolerância, sobre as coisas? O Enzo, inclusive, manifestou. Professor, mas como é que é esse negócio de tolerância mesmo que você falou aí? Aqui nesse texto da aula de hoje, nós temos essa questão colocada. Entendeu? Então, essa questão está colocada aqui, olha só, no glossário. Tem o respeito, tem a tolerância e tem a diversidade. Certo? Se você consegue chegar na diversidade, seria o top dos top. Se você consegue chegar no respeito, já está ótimo. Já está bom demais da conta. Agora, a tolerância é o mínimo que a gente pode esperar de qualquer um. Entendeu? A tolerância é o mínimo. Certo? Então, vamos pelo mínimo. O que é tolerância? Alguém gostaria de manifestar aí o poder da sua voz e ler para a gente aqui? O que seria a tolerância? Posso ler? Posso ler, professor? Então, beleza. Já tem 3 pessoas aí. A Isis vai na tolerância, Maria Luísa na diversidade. E quem falou que a outra pessoa? Eu, professor. Enia. Certo. Aí vai no respeito, tá? Então, começa aí, Isis. Tolerância. Ação de tolerar, de aceitar ou suportar, com indulgência, clemência, disposição para admitir modos de pensar e de sentir diferentes dos nossos. Então, aí presta atenção, gente, no que foi dito aqui, ó. Tolerar, aceitar ou suportar, né? Então, ou seja, como se eu tivesse esse negócio de indulgência e tal aí, é como se eu estivesse fazendo um favor, né? Como se eu tivesse uma coisa que eu não sou obrigado, que eu não tenho que fazer, mas eu estou fazendo um grande esforço em te oferecer a minha tolerância. Entendeu? Entendeu, meninos, o conceito? Alguém poderia dizer de outra forma? Alguém poderia dizer de outra forma o que está dito aí nesse ponto de tolerância? Ou acrescentar uma palavra diferente dessa aí? Isso assim, estou querendo entender se vocês entenderam mesmo, né? Mas beleza, vai lá. Vai primeiro o respeito, por favor, Enia. Lê o respeito aí, e aí a gente compara tolerar com respeitar. Respeito, o sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda Isso, deferência.
deferência, consideração ou reverência? E aí? Olha a comparação. Você está escutando direitinho, Enzo? Você está vendo aí, escutando direitinho, Enzo? Tranquilo. Professor, Tranquilo, Enzo. Quando puder ligar, você fala, tá? Então, fala, Maria Luísa. eu posso falar com respeito, é uma ação que a gente respeita, igual a gente acha. Tolerância, Tô normal, eu demorei pra tolerância, a gente minha pode menina ter tá uma aqui. ação que a gente não concorda, mas a gente vai tentar respeitar. Pode ser isso? Pode ser, tentar deixar acontecer, né? Tentar aí, mas tá claro que eu não aceito, tá claro que eu apenas suporto. Agora, lá no respeito, né, eu trato a outra Tolerância, pessoa com valor. tolerância, no caso, estaria sendo questão de, assim, não é que você aceita as propostas dos outros, né, mas assim, você não bate bem com aquela pessoa, você tolera ela, né, tolerar é diferente, né, é muito diferente do que respeitar, bem diferente. Esse que é o ponto, né, que a gente está querendo que vocês entendam a diferença aí, né? Então, a tolerância é arrogante. Por que é arrogante? Porque eu sou certo, eu sou bom, eu sou o modelo. Mas aí tem a Maria Luísa. E aí a Maria Luísa, a gente vai matar? A gente vai... Deixa ela aí, mas ela tá longe de ser igual eu. Mas eu vou deixar ela por aqui, né? Eu tolero a existência dela, tolero que ela passe por aí, certo? Mas eu nunca vou fazer o que ela faz. E se ela quiser ser uma pessoa boa, ela que faça o que eu faço. Aí sim ela vai se... Entendeu? Então, você tem um padrão, o padrão de certo aí, o padrão de aceitável, e aí tem os outros que estão fora desse padrão. E o tolerante suporta a existência dessas pessoas, né? Agora, o respeitoso, olha lá, ele trata a outra pessoa com grande atenção. Sabe, a outra pessoa que é diferente dele, ele dá todo o valor para essa pessoa, dá toda a deferência, sabe? Essa deferência. Não tá errada a palavra não, viu, Ênia? Deferência é uma palavra que está no dicionário, que é justamente, é parecido um pouco com diferença, né? Mas a deferência é que coloca-se com respeito, coloca-se com tratamento cordial, com um tratamento personalizado. Entendeu? Então, essa é a questão da deferência. Uma pessoa muito educada é uma pessoa que trata as coisas com deferência, tá? Com a palavra E, com D. Beleza? E aí? Agora tem um outro item que, na verdade, é um passo, viu, Guilherme? Um passo bem mais alto. Mais alto que a tolerância é o respeito. E mais alto que o respeito é, de fato, a diversidade. Certo? E aí, por exemplo, tem uma frase que a gente poderia colocar ela ou no respeito ou na diversidade. Você pensa aí. É uma frase que dizem que foi o Voltaire que disse, lá da Revolução Francesa. Ele disse o seguinte: eu posso não concordar em nada do que você diz, mas eu vou lutar até a morte pelo seu direito de poder dizer o que você quer dizer. Já ouvi falar, professor. Então, quem quer comentar essa frase aí? Professor, eu acho que seria na tolerância. Uhum. Porque a pessoa não concorda com o que eu faço, mas ela vai tentar me respeitar. Sim, não, vai lutar até a morte pelo seu direito de fazer o que você quer fazer, né? É claro que nós não estamos falando aqui de coisas fora da lei, né? Nós não estamos falando de coisas erradas. Nós estamos falando só de coisas que, por acaso, eu não concordo, né? Como, por exemplo, colocar tatuagem. Qual que é o problema de colocar tatuagem? Tem problema pôr tatuagem? Não. Pois é. Aí eu perguntaria, você colocaria? Talvez você não, eu não colocaria, né? Mas se o Enzo quer colocar, como é que a gente vai tratar o Enzo depois que ele colocar uma tatuagem, se ele colocar uma tatuagem? A gente vai falar que ele é maloqueiro, a gente vai falar que ele usa droga, vai falar que ele é bandido, vai falar que ele é do capeta, vai falar coisa assim? Muitas pessoas sim, professor. E o tempo todo, e muito forte e muito agressivo, né? Então essa pessoa nem está tolerando, muito menos respeitando. Entendeu? Mas, na verdade, que diferença vai fazer?
na nossa relação com ele ou com qualquer um de vocês que por acaso colocar tatuagem? Que diferença vai fazer na nossa vida? Algum de nós colocar tatuagem? Vocês estão entendendo? Pois é. Mas como o João Pedro acabou de falar aí, muita gente vai falar que se o Enzo colocar tatuagem é porque ele é do diabo agora. Você sabe disso, né? Então é um problema. Falta de esclarecimento, né? Falta de liberdade, de manter a liberdade do outro. Aí está no campo da diversidade. Por favor, Maria Luísa, leia a diversidade aí pra gente. Diversidade, característica ou estado que é diverso, diferente, diversificação, não semelhante, diversidade de argumentos no discurso, reunião do que contém vários e distintos aspectos, características ou tipos, pluralidade, a diversidade de comentários sobre o texto. Tá entendendo? Então, quando eu parto do pressuposto de que existe uma diversidade, né? Significa que eu já respeitei. Eu nem estou pensando em tolerar mais. Eu já tenho respeito garantido. E aí, agora, eu vou saber que tem pessoas que usam tatuagem, tem pessoas que não usam. Eu vou saber que tem pessoas que são religiosas e tem pessoas que não são religiosas. Eu tenho que saber que tem pessoas que são cristãs e tem pessoas que são do candomblé, da umbanda, da quimbanda, né? E simplesmente são pessoas como quaisquer outras pessoas que têm todos os direitos que todas as pessoas têm e que têm direito de ser o que elas querem ser do jeito que elas querem ser. Isso dá para entender? É tranquilo viver assim? É tranquilo viver com diversidade? Me dar um exemplo? O senhor pode me dar um exemplo? Porque eu não consegui ainda raciocinar. O que seria isso? Na diversidade. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui Na verdade, Mariluz, é muito mais simples do que você pode estar imaginando aí, né? Pensa, se por acaso vamos fazer uma festinha. Eu sou seu professor e convidei você, né, sua mãe, que é minha amiga, seu pai, para vir aqui em casa no aniversário meu, por exemplo, né? Só que eu conheço você aqui na escola, né? Conheço sua mãe lá no sindicato, mas eu conheço outras pessoas, né? Por acaso eu tenho uns amigos que são transexuais, por exemplo. Eu tenho uns amigos que, por exemplo, seguem as religiões da Umbanda e vestem só de branco, por exemplo. Esses amigos da Umbanda vestem só de branco. E aí, no meu aniversário, chegou todo mundo aqui, chegou você e tá aqui, meus amigos transexuais, meus amigos da Umbanda. E você vai chegar aqui e como é que você vai comportar junto com eles? Do mesmo jeito. Entendendo que nem todo mundo tem que ser como você. Entendendo que cada um deles podem ser diferente do jeito que eles querem ser. E nós vamos viver de que forma? Harmonia. Participar da festa, comer junto, beber junto, dançar junto e ficar feliz juntos. Isso ajudou a esclarecer, Maria Luísa, ou não? Então, seria diversidade, quando eu falo que uma pessoa é diversa, quando ela está no meio de pessoas que têm características diferentes, mas respeita? Vive com harmonia, sim. Respeita cada um do seu jeito. Sem pensar em diferença nenhuma. Entendi, professor. E vocês outros, meninos? Diversidade, no caso, então fica tendo muita coisa a ver com respeito, né? Porque, assim, você pode ser diferente, mas você respeita, né? Você como se diz, não é tolerar aquela pessoa, é respeitar, né? Você respeita ela do jeito que ela é. Vamos testar um recurso diferente aqui, que foi liberado há pouco tempo, que é o formulário de enquete aqui do Teams. Aí eu vou liberar aqui daqui a pouquinho no chat. Não vai aparecer o nome de vocês, então vocês respondam do jeito que vocês quiserem. Eu só vou ver o número de respostas aqui. A pergunta é
é difícil conviver aceitando as pessoas muito diferentes de mim, que é uma pergunta de fato para você. Aí você vai marcar se sim ou se não, né? Aí essas pessoas muito diferentes, eu acabei de falar para vocês que pessoas que são. Então, são pessoas, se por acaso você é heterossexual, pessoas transexuais. Se você é cristão, então pessoas do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, né? Se você é um intelectual, as pessoas que não têm estudos. E aí pensa sempre as pessoas muito diferentes de você. Então, veja aí no... Deixa eu ver... Tá. Então, aí no chat... deixa eu ver se está indo... Beleza, tá no chat. Aí vocês clicam no chat e respondam sim ou não. Então, ninguém coloca nada no chat agora, por favor. Só responde o sim ou não, né? Para a gente, então, ver o número de pessoas que responderam e como que isso acontece. Professor, por onde que é para entrar nesse formulário? Porque se for pelo chat, meu chat não funciona. Não abro o chat para você no Teams? Não. Aqui era para abrir para todo mundo. Eu vou ver aqui de novo, então vou fazer um testezinho aqui de novo. É porque lá em cima é a conversinha lá. Então, deixa eu ver. 20 Professor, pessoas... eu estou votando, parecendo uma mensagem falando que eu já respondi, eu não entendi. Eu votei no não, pareceu o que eu já respondi. Não, você respondeu e enviou, então tá enviado aí, acabou. Professor, eu sem querer, eu acabei enviando 2 vezes, porque eu cliquei na alternativa e aí sumiu. Aí eu pensei que não tinha enviado, aí eu cliquei 2 vezes. Tá bom. Então, olha aqui, ó, já teve entre vocês aqui 33 respostas até agora. Então, tem gente que ainda não respondeu, né? E tem gente que ainda vai responder. E tem gente que só tá logado na aula e nem tá assistindo a aula, né? Então, tem tudo isso aqui, a gente tá vendo acontecer. Então, o que aconteceu? A pergunta foi Professor. clara. Sim. Vixe, meu não cabe mesmo, não. Não, né? Então, tudo Não, bem. não. Depois a gente... Foi Não bom, rápido. é só um teste mesmo, Não não é dá. avaliativo, né? Depois eu vejo. Mas eu respondo assim, mas... Eu respondo em aula, se o senhor quiser aqui agora, mas... Não, você quer responder em áudio? Pode responder, pode falar. A pergunta eu vou repetir a pergunta. É difícil... Ixi, agora nem aparece aqui para mim mais. Quer que eu fale, professor? Por favor. É difícil conviver aceitando as pessoas muito, muito diferentes de mim? E aí, Enzo? Entendeu? Por mim, não. Não é Professor, difícil. minha aula tá travando muito. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tranquilo. Não tô escutando nada. Aham. Então aqui, olha, vocês conseguem ver aí, João Pedro, consegue ver o tanto de pessoas que votou e como é que foi o voto ou não? Para mim aparece que Calma aí, 87% votou Para mim também não, aparece. Tem tipo assim, 87% votou não e 10% votou sim. Justamente. Aí teve um order aí, que é outra resposta, né? Então alguém deve ter votado. Só teve então, 2%. Então veja. Aqui nessa sala, dos que votaram, os 39 pessoas que votaram, acha que pode viver muito bem, tranquilamente, com pessoas muito diferentes. E é justamente o ponto que nós estamos tratando aqui agora, gente, da diversidade, né? Que é esse mesmo atitude saudável. Só que, cuidado, não vamos ser só teórico, não, sabe? Porque professor, quando por posso acaso... falar? Pode. Mas é que nem o senhor falou, em questão de tudo isso. A gente, claro que tem gente que não aceita, não respeita nem nada, mas a vida da pessoa, então ela tem direito dela escolher o que ela vai ser, o que ela vai fazer da vida dela. Só que muita gente não aceita por causa disso. Muita gente, que nem meu irmão, eu tenho um irmão que ele não aceita, ele não gosta de outras religiões, ele não gosta de pessoas de outra sexualidade, ele não gosta de pessoas que fazem tatuagem, só que aí a gente tenta explicar para ele que cada pessoa tem a sua opinião sobre o que quer ser, e ele não aceita isso, sabe? Para ele, as pessoas têm que ser igual a ele. Uhum.
Então, é disso que nós estamos falando, né, Gabriel? É justamente disso. Mas aí eu só queria acrescentar uma coisa. Não adianta você falar que, não, eu convivo com outras pessoas, mas por acaso alguém fala saravá. Você, meu, tá amarrado em nome de Jesus. Deus é mais. Então, se você está falando isso, você não está vivendo na diversidade com ele. Ou por acaso, você já procurou saber o saravá? O que é o saravá? Saravá é um cumprimento, entendeu? Muito parecido com o cumprimento da Igreja Católica, que é paz de Cristo. Quem é católico sabe do que eu estou falando. Muito parecido com o cumprimento do pessoal da Assembleia de Deus, que é o paz do Senhor. Quem é a Assembleia de Deus, quem conhece, sabe do que eu estou falando. Muito parecido com o pessoal da videira, quando fala graça e paz. Entendeu? É muito parecido. E o saravá, o que significa? Significa alegria. Alegria. Que é muito parecido com outra palavra que é axé. O pessoal pensa que axé é só música. Axé é uma palavra de origem afrodescendente, né, de origem afro, que quer dizer alegria. Então, eu estou desejando para você alegria, desejando felicidade, saravá, entendeu? E aí muita gente escuta uma coisa dessa e já fala coisas que não está aceitando, que não gosta, que acha estranho e tudo mais. Vocês estão percebendo, então, gente, a situação? É pensar isso, né? Pensar que o outro pode ser diferente, o outro vai ser diferente, o outro tem direito de ser diferente, mas aí cabe a mim, que sou inteligente, conviver com essa diferença. Olha, conviver, sabe? Conviver, viver junto. Eu dei o exemplo para Maria Luísa aí para tentar explicar, é ir para a festa, se tiver uma festa, se estiver compartilhando o mesmo ambiente, e ali conviver, né? E outra coisa, tem um passo mais largo, é lutar com o outro pela causa dele, entendeu? Mesmo eu não tendo nada a ver com isso, entendeu? O Enzo poderia dar alguma ideia nessa situação aí, né? Porque o Enzo, ele é deficiente físico, né, Enzo? Precisa da cadeira de roda. Agora, eu, por acaso, nesse momento da minha vida, eu não sou deficiente físico, eu não preciso de cadeira de roda. Mas então quer dizer que o Enzo que se exploda sozinho lá e eu não tenho nada a ver com a causa dele? Seria assim? Tá certo dessa forma? Deixar ele para lá e pronto? Não. É muito inteligente, é muito bom, é muito importante que mesmo eu não tendo essa mesma necessidade física que ele tem, esse limite físico que ele tem, eu assumo a causa junto com ele, né? Eu espero que você não importa de ter usado o seu exemplo, Enzo, entendeu? Mas é a mesma situação. Eu tenho uma irmã que também é deficiente físico, né? Não, né, que é isso, sem problema, então, tranquilo. Eu tenho uma irmã que tem deficiência intelectual, porque ela nasceu com tumor na cabeça, e esse tumor sofreu muita quimioterapia, radioterapia, então fez com que afetasse a aprendizagem dela. Entendeu? Então, ou seja, tem necessidades especiais que mesmo eu não tendo, eu preciso ser solidário, eu preciso ser sensível à necessidade do outro, à situação do outro, né? E aceitar, incluir. A palavra é essa. Nós estamos trabalhando há muitos anos com inclusão. Vocês, eu tenho certeza que o tempo todo vocês têm turmas que têm pessoas com a necessidade educacional especializada, que tem que ter um cuidado específico no tratamento, né, para resolver as questões. Mas muitas vezes a gente fica nessa não aceitando ou só fala que aceita, mas na verdade não aceita de verdade, não. E aí é o que eu estou chamando a atenção para a gente pensar essas questões aí. Certo, meninos e meninas? Maria Luísa está pedindo para falar. Professor, o senhor considera que a sociedade atualmente seja tolerante, diversa ou respeitosa, ou outra palavra? Certo. O senhor considera. Tá bom. Vamos, a Isis Paula quer perguntar e o João Pedro também. Vai, Isis, depois João Pedro, depois a gente dialoga com todas as falas. Professor, assim como o senhor falou, é uma questão mais assim de empatia, né? Isso que o senhor descreveu, porque não adianta nada a gente ficar embasando teorias aqui e lá fora a gente tratar uma pessoa com desigualdade, intolerância, sabe? Por exemplo, você vê uma pessoa afeminada, digamos assim, e aí você vai xingar aquela pessoa, qual é a necessidade disso? Eu fico pensando.
não tem a necessidade de você ofender o outro. É uma coisa mais de você pensar, será que eu ia gostar que as pessoas fizessem isso comigo? Entendeu? João Pedro? Tipo assim, professor, que nem a Is falou, como é que fala? Ter respeito com a pessoa, respeitar o lugar dela, como ela se veste, como ela é. Muita gente que não tem isso. Eu, tipo assim, já não penso desse jeito. Eu penso que todos nós que estamos aqui devemos ter respeito um com o outro. Uhum. Então, tem mais alguém? Acho que ninguém levantou a mão, mas se quiser, vocês podem tomar a palavra e falar. Mas o ponto é totalmente esse que a Isis falou e o João Pedro endossou, né? Que seria no ponto da atitude. E às vezes, Isis Paulo, nem precisa você das pessoas debocharem, nem precisa de xingarem. Apenas fazer uma piadinha com o coleguinha sobre o outro já é um ato agressivo de destruição do outro diferente. Entendeu? Então, às vezes, a gente faz umas coisas, não, eu só brinquei. Não, você fez uma maldade, você fez um ato maléfico, você fez um ato que está destruindo o outro porque você não está permitindo que o outro seja da forma que o outro quer ser. Né? E aí, nessa pergunta, Maria Luísa, é uma pergunta complicada de responder, Maria Luísa. Na verdade, não vou responder, né? Mas a gente está verificando casos de racismo, de preconceito, de discriminação o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Então, não sei se eu contei para vocês já uma história de uma amiga minha, eu acho que eu contei sim. Uma amiga minha estava aqui jantando comigo e aí ela foi contar a história de uma pessoa. Hã? Ele fez uma piadinha e o senhor ficou bravo. Isso. Aí eu fiquei bravo com ela e ela ficou repetindo: não, mas lá em casa ninguém preocupa com isso é normal, tal. Eu falei: não, mas você não pode fazer isso. É de empatia, né, professor? Você não pode fazer isso. Eu não conheço o preto que ela falou dele, e não conheço, mas ela não tem direito de falar dele na minha frente. E aí, lembrando daquela coisa que ela perguntou, eu falei: então quer dizer que todos os seus amigos têm que ficar evitando falar essas coisas com vocês? Eu falei: não, eu não tenho amigo racista. Né? Eu não tenho. Eu não preciso de amigos racistas, não preciso de amigos preconceituosos, né? Não preciso desse tipo de pessoa, que são pessoas ruins, né? São pessoas ruins. E aí alguém vai falar: então você está sendo preconceituoso com os racistas. Você está sendo preconceituoso com os preconceituosos, está sendo racista com os racistas. Então entenda a diferença, né? Racismo reverso. Eu estou sendo racista contra os racistas, né? O racismo reverso. Essas piadas bestas que falam, né, nesse sentido aí, mas o fato eu estou do lado de quem é humano, né? Então quem não é humano fica para lá, não precisa ficar perto de mim, né? Não precisamos dessa situação aí. Então, meninos, aí foi esses conceitos. Nós não fizemos, então, a leitura do texto propriamente dito, mas nós fizemos a leitura do resumo do texto, que fala tudo sobre o texto, entendeu? Então, aí agora vai fazer parte, né, dos seus estudos individuais. Olha só, olha quão bonito, né, essa imagem aqui, né? Opa, é a outra, é essa. Né? Então, tantas características, né? Não ficou tão boa a resolução dessa imagem, não, mas está aí. As características, né? E aí eu queria finalizar a aula de hoje aqui com essa frase da Yasmin Santiago, né? Porque nós estamos falando aqui das diferenças, né? Da diversidade. Duas frases de Yasmin Santiago. A primeira aqui, olha: tudo que nos diferencia de algo ou de outro, ela varia através da escolha. Isso está definindo o quê? A palavra diversidade, tá? É tudo que nos diferencia de algo ou de outro. A diversidade varia através de escolha. Por exemplo, o corte de cabelo. Então, eu posso deixar meu corte de cabelo Rastafari. Aí eu vou me assemelhar com os Rastafari e vou ficar diferente dos carecas, né? Ou dos cabelinhos cortadinhos, Chanelzinho. Então, ou até mesmo da coisa da própria natureza, né? Então, tem pessoas que é ambientalista, tem pessoa que quer fazer concreto em tudo quanto é lugar, em cima da terra aí, né? Então, a cor dos olhos, esses elementos todos demonstram a nossa diversidade. E aí, para definir diversidade, mais embaixo antes da foto aqui, a própria Yasmin Santiago disse: tudo o que nos diferencia de algo ou de outro. Não, tá só repetindo aqui, desculpa. Só é esse mesmo ponto aí. Então, existem características que estão na cara, que qualquer um pode ver. A cor da minha pele você pode ver.
O meu cabelo você pode ver, certo? E são características que me diferenciam de algumas pessoas entre vocês e que me aproximam de pessoas entre vocês. Né? Tem pessoas que são parecidas comigo, tem pessoas que são muito diferentes de mim. Né? Mas também tem as questões que estão dentro da minha cabeça, os meus pensamentos, as minhas ideias religiosas, as minhas ideias políticas, as minhas ideias sociais. Então, são essas ideias que também pode ser que nós formemos um grupo, um partido, mas pode ser também que nós entramos numa guerra, sejamos rivais por sermos diferentes. E aí, no contexto da diversidade, nós deveríamos aproveitar as nossas capacidades, deveríamos aproveitar as nossas qualidades e deveríamos ficar cada vez mais fortes nesse contexto. Né? Isso que talvez poderia ser essa nossa atitude. Então, nós estamos caminhando por finalmente aqui. Você viu que tem tarefa para ser feita, certo? Aqui já estamos começando com as tarefas do segundo bimestre, tá? Então, do primeiro bimestre encerra na última aula que nós tivemos, e essa já, então, seria a primeira do segundo bimestre. É uma atividade de participação. Querem colocar alguma pergunta, alguma questão? Pode ficar à vontade. Esse conteúdo de diversidade tem a ver com da política dos índios, né? Porque a gente viu o vídeo lá. Nós estamos continuando o assunto, né? Encerra o bimestre, mas não encerrou o assunto, tá? Então, nós vamos continuar com o assunto e depois a gente vai alocando essas avaliações em cada seu lugar. Mais alguma coisa? Alguém quer colocar alguma questão, pessoal? Satisfeitos? Você já tinha usado a enquete aqui no chat do Teams alguma vez antes? Não. Primeira então, vez. É bom que a gente vai descobrindo os recursinhos aí para usar, né? Algum dia que precisar de pedir a opinião de vocês aí rapidinho, cada um vai lá e vota rapidinho, a gente já fica sabendo do resultado e pronto. Só que, não precisa de perguntar a chamada, né? Eu vou baixar aqui. Só que a partir da semana que vem, vai ter algumas mudanças em lançar essas chamadas e acaba que vai ser preciso eu voltar a fazer como os outros professores fazem da chamada. Mas isso é só na semana que vem que eu vou começar a fazer com o formulário, tá? Então, por hora, a gente encerra a aula por aqui e que vocês fiquem todos bem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, professor. Até a próxima aula. Até. Falei professor. Eu falei professor. Oi? Professor. Tchau, professor. Até a próxima aula. Até.